Eu, por exemplo, sempre procurei bar muito no horário em que eu saio do trabalho. E é naquele momento ali, né, que a gente já vindo aí no ônibus lotado de um dia de trabalho estafante, você vai para lá e de uma certa forma renova um pouco as energias. Não é energia corporal, física, porque você acaba se cansando mais. Mas é energia mental. Conversar um pouquinho de abobrinha, conversar um pouquinho fiado, e assim você se prepara para um novo dia, para uma nova semana. Eu acho que o bar é muito importante por causa disso. Meu primeiro contato foi através de pessoas que já tocaram lá, né? Já tinham tocado lá e sempre indicavam Pantera, sempre falavam no Pantera, vou no Pantera, e eu nunca tinha ido, né, inicialmente. Teve uma banda de um ex-integrante da Big Bad Blues Band, tinha marcado lá um show, acho que em 2008, e aí eu fui lá para assistir o show e também para aproveitar e conhecer o bar do Pantera, né? A gente não tinha ideia de como era, né, o bar do Pantera. Foi uma surpresa, assim, de saber que é um bar bem botecão, né, bem simples e ao mesmo tempo um bar muito legal, assim, muito agradável, com aquele palco ali atrás, aquela serralheria ali do lado. Então isso tudo aí agradou muito, assim. Foi uma surpresa, porque a gente não imaginava. Até então a gente tocava em alguns bares de Vitória, e o público do bar do Pantera é um público diferenciado, assim, né? Eles participam muito, então isso agradou muito, isso surpreendeu e agradou muito. Então, assim, a participação do público, a galera que ia assistir o show, ouvir as músicas, cantar junto, então isso tudo agradou muita gente e foi uma surpresa agradável pra gente também. O bar do Pantera é meio uma onda igual, eu lembro muito, penso muito num paralelo, que é os Novos Baianos. Eles tiveram essa coisa de muito mais que uma tribo, uma comunidade. É muito mais que um bar, é um lugar de convivência e de uma determinada comunidade. Além de ter lá pessoas as mais diferentes, você tem o sindicalista, você tem o operário, você tem o político, o artista, o músico. Além de você ter esse ecletismo de pessoas lá, você tem algo em comum entre essas pessoas, que rola um respeito mútuo, uma admiração mútua, que é muito legal. Rola assim uma vontade de trocar, de estar junto. Então quando eu chego lá, principalmente assim, mais antigamente, quando eu comecei a frequentar, que eu tocava um pouco de violão, eu sentava na mesa com um monstro do violão, tipo um Luiz da Viola, ou uma enciclopédia musical, tipo Cláudio Nascimento, ou uma voz maravilhosa, tipo Flavinho Vezzoni, né? Aí sentava lá com grandes conhecedores, grandes músicos e tal, e tocava aquele violãozinho assim, um violonista tipo Edivan Freitas, tocava um violãozinho michuruca, super simples, e as pessoas paravam pra me ouvir tocar assim com todo o respeito, não que fosse uma coisa belíssima, mas assim, com todo o respeito e admiração e prazer de estar junto, né? Então, essa troca é algo muito único. Foi uma grande surpresa, foi uma das coisas que eu poderia chamar de mais surpreendentes na minha história cultural e social, foi ter conhecido o Bar do Pantera. E essa surpresa que eu estou falando não foi uma surpresa que aconteceu no momento que eu cheguei lá no Bar do Pantera. A primeira surpresa possivelmente até desagradável, pelo Pantera mesmo, que não é uma figura, digamos, receptiva do primeiro contato. O Bar do Pantera não tem uma aparência boa, não é um bar esteticamente agradável. A surpresa vem depois que você convive com o bar. Quando você chega ao Bar do Pantera, essa surpresa de que eu estou falando, ela não acontece imediatamente, ela acontece depois de uma conversa. Então, a primeira vez que eu ia no Bar do Pantera, um bar como outro qualquer, que eu fui a convite de amigos interessantes, começaram a me falar do Bar do Pantera. Eu realmente fiquei interessado em ir lá, ver como é que era essa história. Eu fui vendo o dia a dia, a rotina do bar, né? Como é que se dá. Aí tipo assim, se você me perguntar que dia foi a primeira vez que foi no Pantera, eu falo assim, eu não sei, eu tava bêbado. Sério, sinceramente eu não lembro. Eu sei que tem bastante tempo. Sempre ouvia falar do Bar do Pantera.
Eu frequentava outro bar, né? Mas sempre ouvia falar, Bar do Pantera, tal, não sei o que mais. Tem uma galera legal. Aí, não sei como um dia eu fui parar lá, questão do rock. Justamente foi um dos motivos que me levou pra lá. Na época rolava um rock em garagem, rolava outros shows lá já. A gente tinha uma carência muito grande de questão assim, de música, de ouvir rock aqui em Cariacica, né? E essa carência, poxa, o único lugar que tinha era o Bar do Pantera. Então vamos pro Bar do Pantera ouvir. É isso aí, muito bom. Nunca ninguém ficou tanto tempo cuidando da minha imagem. Tinha uma época, lá nos anos 80, né, que Campo Grande tinha uma representação muito forte no cenário da música alternativa e do rock no Espírito Santo. E eu lembro que a galera de Campo Grande era muito presente em Vitória. E eu lembro do caminhão que vinha de Campo Grande com uma galerona lá de Cariacica, e eles subiam na carroceria do caminhão e desciam todos lá no Socó, lá na lama, e todo mundo bebia, e depois subia todo mundo louco no caminhão e ia embora para Campo Grande. Então isso, e esse pessoal que frequentava o cotidiano da cidade, que vinha de Campo Grande na época, de Cariacica e das imediações ali, fez com que todas as pessoas que tivessem grupos musicais aqui sentissem pela cidade de Cariacica, e particularmente por Campo Grande, onde vinha aquela moçada toda, sentisse que ali era um polo interessante para se mostrar o trabalho, para se divulgar o trabalho, para se trocar ideia, não é? E foi aí também que começou a se falar na história do Bar do Pantera. Eu já me lembro que era mais nos anos 90, né? Começou a se falar em Bar do Pantera, Bar do Pantera, Bar do Pantera. E era curioso que ninguém sabia onde era o Bar do Pantera, quem estava aqui. Então alguém tinha que te levar ao Bar do Pantera. E a opção, quando a gente fez de gravar o Pior que a Merda, né? Esse CD do Lordose, ao vivo, de fazer no Bar do Pantera, vinha dessas menções e dessa referência da cidade e do bairro, né? Então, quer dizer, a gente pensava assim, olha, se a gente vai gravar um CD ao vivo, cara, tem que ser lá em Campo Grande, que a galera é de lá, né? E aonde vai ser em Campo Grande? Vamos gravar no Bar do Pantera, que diz que lá tem um espaço, uma garagem, coisa e tal. E fomos lá gravar, então, o Pior que a Merda. Eu sempre gostei muito do Lordose, né? Acompanho a trajetória deles desde 94. Disco do Lordose para Leão, por exemplo, né? Foi gravado lá, live em Big Field, Pior que a Merda. Foi um descasso. O Alquetílico, né? Que foi uma banda também que despontou bastante no final dos anos 90. Brígida de la Penha, o próprio Mochuara, né? Que foi um dos locais que ele fazia bastante show ali. A galera, Marquinho, Flávio, Elias, à época, né? O Paulinho. E nomes que não despontaram tanto, mas que eu adoro quando eu vou lá, que eu vejo tocando, né? Claudião, que é o Luiz da Viola, que é fantástico. A galera da nova geração, o Fernando, o Zardini, a Karine Nunes, o Dudu, muita gente. Então, assim, é uma galera que não está sempre no meio musical, né? Mas que, pô, são músicos brilhantes e estão sempre lá dando... Mesmo quando não tem nada, né? Essa galera se junta e rola um samba, rola um rock, rola um violãozinho, MPB. Isso é muito gratificante para quem frequenta o Pantera. No salão, musa ébano de samba fácil, biseleita beleza afro, nechas raios de sol negros espetados no ar. Eu conheci o Bar do Pantera exatamente em setembro de 1996. Um amigo meu, Jorge Evandro, ele falou, cara, tem um bar onde as pessoas vão, tem um violão no bar, você chega lá e toca. O meu primeiro público de música começou a ser no Bar do Pantera. Dali eu conheci pessoas que me ouviam, né? E eu ouvia outras pessoas. Sei de muita gente que ampliou a possibilidade de registros musicais, de audições ali, né? Eu vejo com muita importância quando você tem uma apresentação de outra cidade que desfruta de algum respeito
né, na mídia e vem pra cá tocar, sabe? Como foi o caso das bandas de blues, o Big Bat Blues Band, que adora tocar aqui. Isso pra mim foi fantástico. O Saulo Simonassi, é um grande guitarrista. Um dos melhores covers que eu já vi na minha vida foi um cover de Led Zeppelin que ele fez lá, sabe? Uma coisa incrível. É engraçado que a gente olha assim e vê que de alguma maneira a gente faz parte da história dessa coisa, porque o que era uma roda de violão no Bar do Pantera, porque a gente ia pra lá toda sexta-feira, era clássico, durante uns 10 anos, a gente ia pra lá pra fazer uma roda de violão, sabe? As pessoas tiravam música pra levar e esperar a hora de tocar na roda. Sabe? Eu tirava a música, essa eu vou tocar no Pantera sexta-feira, sabe? Então, assim, e aquilo que era uma roda de violão que varava madrugadas, as pessoas brincando, alguns apareciam com flauta, né? Uns apareciam com tamborim, uns levavam outros instrumentos, mais de um violão, 2 violões, um cavaco, bandolim. Isso que era uma roda despretensiosa virou uma manifestação reconhecida, um espaço reconhecido para show, assim, embora de maneira bem simples, mas bem conceituado, né? As pessoas querem tocar lá, isso é bom. A cultura de Cariacica passa obrigatoriamente pelo Bar do Pantera, assim, né? E essa obrigatoriedade se dá no sentido que os artistas de várias áreas se encontram neste lugar. Assim, quando a gente tem o vinil se encontrando nesse espaço, quando a gente tem o cineclube se encontrando nesse espaço, quando a gente tem o rock se encontrando nesse espaço, quando a gente tem a viola caipira se encontrando nesse espaço, quando a gente tem a MPB se encontrando nesse espaço, eu não me enxergo outro lugar em Cariacica. Então, o nosso grande centro cultural de Cariacica chama-se Bar do Pantera. Há muito tempo, não é uma coisa que acontece agora, acontece desde a sua fundação, onde a gente se encontra assim para estar discutindo, para fazer as rodas de viola. Foi indicado para ir ao bar e indica para outras pessoas nessa corrente do bem querer, assim, ó, vamos que você lá vai fazer diferença e vai ajudar a tornar esse ambiente mais agradável. Não tem muito tempo, teve uns artistas da Bahia, muito bons artistas, eles estavam num congresso, vieram aí através de uma referência, chegaram a mim, chegando aqui, vão para o bar. Aí no bar expuseram cordel, expuseram CDs e tudo. Aí falei, pô, Guilherme, eu vendi mais cordel aqui do que uma semana na exposição no Congresso. Porque como tem um público consumidor assim, que tem dificuldade de acesso a esse material, então você tem um cordelista ali. Ele fica encantado e o público. Então é essa troca que eu acho muito bacana do bar. E fizeram um depoimento muito marcante, assim, que eles falaram que eles sentem falta na cidade deles de um espaço igual ao Bar do Pantera, porque eles acham que isso iria fomentar a vida cultural da cidade deles com muito mais força do que é hoje, assim, porque eles viram essa diversidade. Foi uma coisa muito natural, né? As pessoas que eram vinculadas a essa coisa começou a sentir naquele bar uma possibilidade de se expressar culturalmente, e isso foi acontecendo. Isso que de fato é o que estimula a cultura. Então o fato do Bar do Pantera hoje ser um polo de difusão cultural em Cariacica, ser uma referência, mostra que ali de fato houve um processo de manifestação cultural que partiu das próprias pessoas. Não foi uma coisa criada para isso, não foi uma coisa artificial, não foi uma coisa que teve pretensões de fazer isso. E que é isso que fazia e faz o Bar do Pantera ser um bar interessante. É o fato de você saber que vai chegar lá, vai encontrar com os amigos, vai chegar para cumprimentar todo mundo no bar, é como se estivesse chegando numa casa de amigos. Nunca foi assim um bar em que você vê pessoas estranhas, sentava isolado. Não, é sempre toda sexta você ia encontrar amigos, ia fazer música, ia se divertir a noite toda, e de uma maneira muito, muito saudável, muito amiga. Uma das coisas que você tinha certeza que não ia acontecer era a briga, né? Pode ser que tenha acontecido um dia ou outro, não sei de nenhuma história. Mas é o tipo do lugar que você sabia que ia encontrar com amigos, pessoas que você sequer sabia o nome, mas que você já conhecia de muitos meses lá do bar, sem saber o nome. Tinha uma amizade muito boa. Agora, tinha que se adaptar também ao local, né? A pessoa que ia lá achando que
que era um bar que teria todas as características de outro bar, né, até estranhava. Teve umas professoras da UFS que foram lá levadas pelo professor Stivac, perguntaram para o Pantera assim, você pode trazer o cardápio? Aí o Pantera falou assim, não, o cardápio aqui é oral. Não tinha essa coisa de cardápio, de pedir, mas era isso que fazia o bar ser agradável. É um ambiente onde você era bem descontraído, sem nenhuma frescura, sem nenhum artificialismo. Você podia ser natural, você podia ser você, ser o que você era e as pessoas te respeitavam e gostavam de você por causa disso. Uma juventude do rock and roll, por exemplo, não é o nosso grupo, mas é um bar que ele agrega vários grupos sociais, eu acho bacana, é democrático assim. Vários estilos, né? Há uma democracia de liberdade de as pessoas intervirem no Bar do Pantera e se relacionarem, inclusive põe em contato esses diferentes grupos, que a sociedade não faz isso, ela não põe em contato, cada um no seu lugar. O Bar do Pantera não, às vezes consegue juntar, eventualmente, assim, consegue juntar o cara que está lá, vestido de preto com a sua correntinha pendurada, vendo um Marquinhos do Coco tocar uma viola, um violão, um grupo do... A gente, no rock and roll, a gente está lá no rock and roll. Divã, né? A gente que não faz parte dessa história, mas a gente vai, que a gente gosta de rock and roll, a gente vai lá e vê o rock and roll. E admira, e vendo, admirando. E essa interação, essa liberdade de interação, de coisas que o bar proporciona, que nenhum outro lugar. Então essa coisa do não convencional, eu acho que... Em Cariacica e na Grande Vitória, uma coisa bonita no bar, uma coisa bonita no Bar do Pantera. Eu comecei a frequentar o bar por volta de 91, acredito. Que foi mais ou menos quando o Mochoara lançou o primeiro CD. Inclusive comecei a frequentar o bar porque eu fui comprar um convite, né, de uma festa que o Mochoara ia realizar de lançamento desse disco. E passei lá e tal, era de manhã, 9, 10 horas da manhã, como toda história essas histórias de bar, né? Tinha ido comprar um peixe pro meu pai, parei lá para comprar o convite e tal, também tomar uma pinga, e pedi para guardar o peixe no freezer e fiquei bebum e larguei o peixe lá e vim embora. Só fui pegar depois. Pessoalmente, eu acho um lugar que por acaso é um bar, mas é um lugar muito, muito acolhedor. É um lugar assim agradável de se frequentar por causa dos amigos. É um lugar assim especial, um lugar simples, né? Um lugar que tem quando você olha assim, ou passa em frente, ou qualquer coisa, você não vê grandes atrativos e tal. Tem uma frequência diferenciada, né? Isso aí, se você for lá umas 3 vezes, por exemplo, você vai constatar isso. Tem um respeito do frequentador pelo ambiente. O cara só vai lá se ele se identificar. Eu tenho amigos, por exemplo, que eu já convidei para ir até lá. E chegou lá, não se identificou com o ambiente e não voltou mais. Já houve época de o bar encher muito, assim, e a gente meio que quase se servir no bar. Eu me lembro de uma sexta-feira de você querer uma cachaça e ir lá no balcão mesmo pegar e se servir. Tem épocas assim que eu me lembro que às vezes era uma segunda-feira, né, meu compadre Luiz Aguilar, que chamam ele de Luiz da Viola, puxava o violão lá e a gente ficava tocando e cantando lá até cansar, né? Igual cigarro. Não tem ueira nem beira. Eu lembro ali que Pantera começou a fazer os rocks de banda e começava aquela famosa vermaiada, né? Vermaiada, galerinha da corrente, de coturno. E aquilo há muitos anos atrás. Aquela galerinha que ficava ali com o litro de... aquela batida braba ali no chão, ali esperando liberar a entrada de R$3, que não tinha R$3 para entrar no rock. E Pantera foi apelidado do Verme, na época o Verme chefe. Porque aquela molecada, não, vamos lá pro Papai Pantera. Vamos tomar cachaça, vamos ter... E várias coisas. Então ele abriu esse leque para essa galera toda. Hoje já não tocam mais essas bandas, essa molecada que só fazia barulho mesmo. A gente gostava, tudo bem.
Hoje vão bandas X ali. Eu voltei até trabalhar com música depois que ele começou a fazer isso lá no bar. Pantera é uma casa, uma família. Porque as melhores amizades que eu fiz na vida foram ali no bar. Tanto as antigas quanto os atuais, as pessoas que apareceram há menos tempo. Como minha mãe já disse uma vez, Flávio, você podia levar logo uma mala e deixar, porque você não sai de lá. Então é aquela coisa gostosa, é fascinante. E o Pantera, ele é odiado por muita gente, mas ele é amado por muita gente. Eu amo o cara é um irmãozão, um cara que eu me sinto bem quando estou com ele, é um cara que toma conta da gente, eu me sinto seguro com o cara, entendeu? A gente fala que ele é um ponto cultural e que ele abriga as manifestações artísticas de diversas formas. Essas manifestações se conversam. Então, se eu tivesse que resumir o bar em uma palavra, eu dificilmente encontraria essa palavra. Mas eu encontro uma palavra que define o bar de uma forma muito poética. É um bar de relacionamentos, muitos relacionamentos. Afetivos, de amizade, de pontos de discórdia, de pontos de concordância, de alinhamento de pensamento, de pensamentos que não se alinham, de pessoas que hoje se amam, que amanhã estão amando de um jeito totalmente diferente. No bar do Pantera, as relações elas se transformam sempre em uma coisa nova. Dificilmente a gente chega no bar do Pantera uma pessoa e sai de lá a mesma pessoa. A gente sempre sai de lá diferente. E só indo lá no bar para saber que segredo é esse, que essência é essa que poderia estar totalmente apagada por ser comercial e lá consegue não ser simplesmente isso. O bar do Pantera tem alma. O bar do Pantera tem muita vida. E viver é a coisa mais legal do mundo. E por que não, né? Aproveitar uma parte da vida se relacionando e convivendo como a gente faz lá no bar do Pantera. A gente brinca e se esconde nos bondes de Santa. A gente dança, acontece, a gente às vezes se esquece que a gente sobe, a gente desce, a gente faz. E acontece todo dia como tem que ser. Ai, a gente brinca e se esconde nos bondes de Santa Teresa. A gente às vezes acontece, a gente às vezes se esquece. Pois é, o movimento cultural do Pantera foi o que mais me chamou a atenção, né? A sociedade precisa de um lugar onde se conviva com muitas, como diria o poeta, diferentes gentes, né? Essa disposição dele de criar um espaço onde você conseguir encontrar um velho amigo ou encontrar um velho momento, que é o mais importante. Pantera é anacrônico, Pantera tenta preservar um momento. E isso é que eu acho formidável no que ele faz no bar. Os bondes de Santa Teresa, a gente fez e acontece, a gente até se esquece, a gente sobe, a gente desce. E acontece todo dia como tem que ser. Eu preciso encontrar um lugar legal pra mim dançar e me escabelar.
ser chapadas, um lugar